Beleza, então. Nossa aula, dia 19 de agosto. Vamos começar a resolver as questõezinhas, né, da dúvida. Ó, nós vamos pegar a primeira questão, é a 92 de 2020 presencial. Ela está no módulo 6, é a questão 21. Então já está na agulha aqui, ó. Questão 21 do módulo 6. Então vamos lá, vamos colocar aqui. Ó. Só tirar aqui rapidinho. Pronto. Opa. Bom, então a questão ela fala bem assim, ó. As panelas de pressão, bom, falando em panela de pressão, já vou começar a pensar que ela vai trazer um assunto de propriedades coligativas, né? Então já começa a pensar dessa forma aí. Então, ó, as panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após iniciarem a saída dos vapores. Basicamente, como é que funciona a panela de pressão? Jogou tudo ali dentro, começou a esquentar, a água começa a vaporizar. Só que como você confinou o ambiente, você fechou o ambiente, você criou um ambiente fechado agora, o que vai acontecer? A pressão interna ali dentro ela vai aumentando, devido aos próprios vapores que vão formando ali dentro, né? Principalmente vapores de água, que a água vai evaporando. E aí a pressão interna da panela fica maior do que a pressão atmosférica do lado de fora. E aí, como a gente sabe lá pela ebuliometria que um líquido só entra em ebulição quando a sua pressão, quando a pressão de vapor desse líquido atinge a pressão atmosférica ou a pressão do ambiente, no caso aqui o ambiente, a atmosfera que a gente está analisando é a atmosfera panela de pressão. Então, assim, a água ali dentro ela só vai começar a ferver quando a pressão de vapor dos vapores gerados ficar igual à pressão interna da panela. Então, você vai precisar de fornecer mais calor, certo? Porque aí a temperatura ela vai ficar mais alta, a temperatura de ebulição vai ficar mais alta. Só que chegou naquele ponto de ebulição ali, o que vai acontecer? Aí ele fala aqui de abaixar o fogo, né? Reduzir a chama. Por que você vai abaixar o fogo? Né? Se você fizer experiência, isso em casa, e aí eu confesso a você que a partir dessa questão, eu comecei a fazer essa experiência em casa, né, quando eu utilizo panela de pressão comum e não é elétrica, e realmente, você abaixa o fogo, aquela turbulência, que às vezes, dependendo do que você estiver cozinhando, a panela fica dando uma vibrada. Aquela turbulência diminui, certo? Mas o vaporzinho na válvula não para de sair. Então, enquanto o vapor está saindo da válvula, o que isso está me indicando? Está indicando que eu tenho um excesso de vapor ali dentro e está precisando escapar. Então, provavelmente, o líquido ali dentro está em ebulição. Não é isso? Então, quando você reduz a chama, a água continua em ebulição lá dentro, certo? Então, quando você abaixa o fogo, você reduz a chama, você simplesmente diminui aquela turbulência do aquecimento, certo? E aí, o que você evita quando você abaixa o fogo? Aí tem aqui na letra A, o aumento da pressão interna e o risco de explosão? Olha, não, porque a válvula está ali para isso, entendeu? Para não explodir. O que ela faz? A pressão interna ela vai aumentar, porque o líquido está em ebulição constante. Se a válvula não escapar, porque como é que funciona a válvula? É um pino, né? E um chapéuzinho, não é isso? Então, o que acontece? Quando a pressão interna lá da panela começa a aumentar demais, ela começa a cuspir vapor para fora. Esse vapor, ele tem energia ou força, né? Vou usar o termo força. Força o suficiente para deslocar o pino para cima, certo? Quando ele desloca o pino para cima, é como se ele tivesse lá um biquinho, né? O pino, ele está faceado aqui, né? Um biquinho assim, ele está faceado aqui. E aí o pininho da tabela, o pino da panela, ele vem e tapa aqui. Só que quando a pressão interna começa a aumentar demais, começa a cuspir vapor, o que ele faz? Ele empurra aquele pininho para cima, aí o vapor escapa. Os caras ficam o tempo todo. Né? Qual é o perigo ali? Aquele pino está entupido. Então, por isso que constantemente você tem que pegar algumas panelas, elas vêm até com um palitinho assim, que é para você limpar aquilo ali. Né? Você vai e passa ali dentro para poder limpar e não deixar acumular sujeira, evitando assim, né, que fique ali preso o pino da panela. Tudo bem? Então, assim, aumentar a pressão interna e risco de explosão? Bom, não sei, meio estranho, né?
dilatação da panela e desconexão da sua tampa, aí a panela explodir. Na verdade, né, tá quase a mesma coisa, letra A e B. Perda da qualidade nutritiva do alimento? Não, porque você não mudou ali a forma de fazer, né? Você aumentou a temperatura, não é isso? Então, naturalmente, você já tem a perda de alguns nutrientes. Deformação da borracha de vedação? Eu nunca vi isso acontecer. Consumo de gás desnecessário? Então, na verdade, o que a gente tem ali, ó? Opa, volta. O início, né, da panela, igual eu falei, o início da saída de vapores pela válvula da panela é o indicador de que a água entrou em ebulição no interior da mesma, certo? Que ocorre acima de 100 graus Celsius devido à pressão interna ser maior, certo? Então, a pressão da atmosfera à panela é maior. E aí, ó, durante a ebulição, a temperatura da água permanece constante. Ela é a mesma, certo? Independente se o fogo está alto ou se o fogo está baixo. A temperatura de ebulição vai ser a mesma, né? Por causa ali do sistema. Por isso, é recomendável baixar a intensidade, evitando o quê? O consumo de gás desnecessário, certo? Então, assim, ó, a manutenção da chama do fogão com maior intensidade faz com que a água evaporize mais rapidamente dentro da panela, não alterando o ponto de ebulição. Então, na verdade, quando você deixa o fogo alto, o que você está fazendo? Você não está fazendo com que a água ferva a temperatura maior. Você só está fazendo que ela ferva mais rápido. Só isso, entendeu? Então, a resposta aí é a letra E. O que você evita, na verdade, é um consumo de gás desnecessário, porque a água já entrou em ebulição. Agora, por exemplo, baixei o fogo, né? Vamos supor que está num dia frio. Então, ou você está cozinhando aquela panela numa cozinha que passa uma corrente de ar muito forte. Aí você baixa o fogo. E aí começa a parar, ou né, para de sair aquele vaporzinho no pininho da panela de segurança. Aí, opa, então significa que o que está acontecendo? A panela está trocando calor com o ambiente externo numa velocidade tão grande que está fazendo com que o líquido lá dentro, a água lá dentro esfrie, entendeu? Ou abaixo da temperatura de ebulição, tá? Então, só tomar cuidado com isso aí, beleza? Entendido isso aí? Entendi, prof. Eu tinha marcado até a A. Aí, na hora que você começou a falar, eu percebi, tipo, a válvula que serve para isso, não... Isso, exatamente. Para que serve a borracha? Para evitar... Peraí, volta aí que cortou. Volta aí que cortou. Cortou? Cortou, não ouvi não. Ó, Então. Ó, Tá me escutando? ó, tá, ele tá sendo picotado um pouco, mas eu tô escutando. A internet de casa tá muito ruim. Ah, Pelo jeito é para vedar, né? aí, ó. Para evitar que o... Eu já dei a colinha, tá aí, ó. É vedação, entendeu? Por quê? Para ter essa vedação, a superfície ela tinha que estar muito polida, mas muito polida, certo? Para fazer o quê? Fazer com que um metal encostasse no outro e não deixasse sair o vapor d'água, entendeu? Então, por isso que a gente usa borracha de vedação, né? Ou o-ring, se você ouvir esse termo também, né? O-ring. Uma tradução aí de borracha de vedação, né? Uma tradução literal para o inglês, certo? Então ele veda, e a válvulinha ali, você pode perceber que as panelas têm duas válvulas. É aquela que sobe para sair o vapor, e tem uma válvulinha, normalmente embaixo do cabo. Aquilo ali é uma válvula de segurança. Certo? Ok. Então, beleza. Certo. Só para efeito de acrescentar aí. Bom, a outra questão, a 93, ela já está no módulo 7. Então, é uma questão do assunto do módulo 7. Essa é a questão. Vamos ver, peraí, deixa eu ver. A questão de número 13, essa aqui mesmo, já está na fita aqui, ó. É a questão de número 13. Nanotecnologia. Sim. Bacana. Peraí, deixa eu tirar a barrinha, pronto. Bom, aqui fala bem assim, ó. A nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos estão na ordem de milionésimos de milímetros, né? Então, assim, milionésimo de milímetro, milionésimo 10 a sexta, milímetro 10 a 3, né? Ou 10 a menos 6 e 10 a menos 3, então vai dar o nano, que é 10 a menos 9. Como na utilização de nanomateriais catalíticos nos processos industriais. O uso desses materiais aumenta a eficiência da produção, pois consome menos energia e gera menores quantidades de resíduos. O sucesso dessa aplicação tecnológica
muitas vezes está relacionado ao aumento da velocidade da reação química. A resposta já está aí. Ó, o êxito da aplicação dessa tecnologia e por causa da realização de reações químicas que ocorrem em condições de... Aí vem alta pressão, alta temperatura, excesso de reagente, maior superfície de contato, elevada energia de ativação. Então, olha só. Aqui, ó, eu já tenho 2 indicativos. Ó, primeiro, utilização de nanomateriais catalíticos. Beleza? Aí faz o quê? Aumento da velocidade da reação química. Opa! Princípio de ação, o quê? Do catalisador. O que o catalisador faz? Ele aumenta a velocidade de uma reação, certo? Ele aumenta a velocidade de uma reação, fazendo com que a energia de ativação diminua. Né? Lembra? A gente comentou isso na aula passada, que foi a questão da teoria das colisões, né? Para toda reação química tem uma energia de ativação. Lembra? Aí o que o catalisador faz? Ele entra aqui e diminui essa energia de ativação, certo? Beleza. Só que aí, pelo jeito aqui, o caso não é só falar a questão do uso do catalisador, né, e aumentar a velocidade. Ele está falando em nanotecnologia, tecnologia da ordem de nanômetro. O que é o nanômetro? É 10 elevado a menos 9 metros, ou seja, são coisas muito pequenas, não é isso? Então, ó, já começa a ter uma certa aqui, ó, excesso de reagente, estranho, né? Alta pressão, alta temperatura. Talvez, o que daria um pouco mais de confusão? A letra D, maior superfície de contato, né? E elevada energia de ionização, porque o catalisador ação é justamente na energia de ativação. Então, vamos lá. O aumento da velocidade da reação envolvida devido à maior superfície de contato entre as nanopartículas catalíticas com os reagentes, diminuindo a energia de ativação. Onde que isso está indicado no enunciado? Aqui, ó. O uso desses materiais aumenta a eficiência da produção. Opa, então peraí. Significa que o processo ele já tem que usar um catalisador. Mas o uso de um catalisador, muito pequenininho, né, faz o quê? Aumenta a superfície de contato. Por isso aí que a resposta fica a letra D de dado, ok? Então é só pensar nisso. Aí pensa o seguinte, lembra daquilo que a gente conversou na aula passada, né? Quanto mais pulverizado, quanto mais na forma de pó, quanto menorzinha a partícula, maior a superfície de contato dele. É o contrário daquilo que a gente pensa. A gente vai, nosso cérebro ele vai nos induzir a pensar o quê? Quanto maior o tamanho, maior a superfície de contato. Mas eu tenho que lembra do exemplo do giz. Vamos falar uma barra de chocolate, né? Vamos falar uma coisa mais gostosa. Você pega uma barra de chocolate, lá, quadradinha, retangular, certo? Quando você começa a quebrar, você vai quebrando, beleza? Naqueles quadradinhos que já vem nele. Aquela parte de conteúdo essa daí foi para nunca mais esquecer. Você lembra da barra de chocolate. Pensar uma coisa gostosa, né? Giz, você não pegou a época Sim. É pensar uma coisa gostosa, né? A barra de chocolate. Quando você quebra a barra, vai aparecer aquelas faces que não tinham antes, elas estavam escondidas. Então você aumentou a superfície de contato. Aí você fala, como assim superfície de contato? Você conseguia encostar naquela superfície antes de quebrar? Não, porque ela estava escondida lá dentro. Quando você quebrou, você agora consegue ter contato, você consegue encostar, beleza? Então essa aí que você falou, talvez era mesmo, só faltava mesmo ter a aula de cinética química, né? Talvez só faltava isso mesmo, beleza? Aí vamos para 116, que está no módulo 5, é a questão de número 10. Módulo 5, questão de número 10 já está aqui. Essa aqui foi bacana, essa aqui a gente resolveu, mas ela é bacana, ela é uma questão, não é fácil não, é uma questão de um nível assim mais alto, entendeu? É muita coisinha para você... Eu erro uma questão. Oi? Quando eu erro uma questão, eu tento fazer de novo. Sim. E essa foi uma daquelas, tipo assim, eu fiz 1, 2, 3 vezes e eu não chegava na resposta. Entendi. Eu precisava me organizar mais. Entendi. Você tá com o material que você usou, o seu rascunho aí, que você fez?
Tô. Vou Beleza. pegar Então, isso. a Olha, 116, né? olha para ele. Para que tiver na mão, você já fala. Ah, já tô aqui. Show. Então, olha para ele, porque aí, com passo a passo, a gente vai ver, de repente, o que você errou. Entendeu? E o que é legal? Deixa passar uns dias, agora não, e tenta resolver de novo. Entendeu? E Tá. aí, lembra que eu te mando a resolução, não tem problema não. Ah, tentei resolver, não consegui, vi a resolução, não entendi. Beleza, a gente vem para cá e faz junto de novo. Não tem problema não. Se precisar fazer 10 vezes, a gente faz 10 vezes junto. Mas não vai precisar não, porque você vai entender, não vai precisar não. Mas vamos lá, a questão ela fala bem assim, ó. Isso aqui, eu percebi que nas questões que você me mandou, tem duas que tratam do mesmo assunto, entendeu? Questão de combustível alternativo, emissão de poluente, duas tratam a mesma coisa, tá? Então isso aí é uma coisa recorrente no Enem, né? Então tá aqui, ó. Muito. Você já reparou, né, que é recorrente no Enem, esse tipo de questão, né, com cálculo estequiométrico e tal. Mas ela fala bem assim, ó, o crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Se eu não me engano, foi nesse dia aqui que eu comentei com você, que uma vez eu estudando, né, e aí eu fui advertido por uma professora que ela perguntou justamente isso. Foi numa aula de tratamento de efluentes, né? Aí ela falou assim, gente, aí surgiu o assunto, né, sobre geração de energia. Ela perguntou, me cita uma fonte que tem emissão zero de poluente. Aí a galera da sala começou, a gente estava no presencial ainda. Energia do solar, energia hidráulica, né? Porque lá é geração com turbina. Aí gera, né, energia elétrica. Aí teve outro que falou também, eólica e tal. Aí ela falou bem assim, olha só, não existe nenhuma fonte de energia com emissão zero de poluente. Como assim? Aqui já fala uma. Se você vai usar energia, certo? Se você, lá na geração da energia, teve emissão de poluente. Porque, por exemplo, para construir a barragem, para poder obter a energia hidráulica, né, a energia elétrica a partir da hidráulica, você teve ali os caminhões que foram lá, então teve emissão de poluente, né, para produzir aquele material. Então, a transmissão da eletricidade, certo? Então, tudo isso gera sempre um resíduo, tá? Então, não existe emissão totalmente zero, né? Mas vamos lá, podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, né, que tem máximo lá 44 gramas por mol, para os dois tipos de carros, a combustão e elétrico. Claro que o carro a combustão vai emitir muito mais CO2 do que um carro elétrico, né? Considere que os veículos tradicionais a combustão, movidos a etanol, que tem menos, né, a massa molar 46, é um pouquinho mais leve ainda do que a gasolina e o óleo diesel, emitem uma média de 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado. E os elétricos emitem o equivalente a 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado. Aí até a questão fala aqui, ó, considerando as emissões na geração e transmissão de eletricidade, né? Então emite muito menos, mas emite um pouquinho de CO2, tudo bem? Aí ele fala bem aqui, ó, a reação de combustão de etanol pode ser representada pela equação química. Legal, tá aqui, né? Composto oxigenado e os hidrocarbonetos, quando queimam, produzem CO2 e água. Isso é uma regra padrão. Foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e outro elétrico, em um mesmo trajeto de 1.000 quilômetros. Bom, então, primeira coisa que eu tenho que lembrar é o seguinte, ó, 2,6 mol de CO2 para cada quilômetro no carro a combustão e 0,45 mol de CO2 para cada quilômetro no carro elétrico. Se a própria questão já me fala em 1.000 quilômetros, então já sei que eu vou ter que jogar esse negócio para 1.000 para fazer a comparação. Ponto. Isso aí é a primeira conta que eu faço para poder não ter dor de cabeça. Aí tá aqui, ó.
A quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico nesse trajeto é mais próxima de. O que eu vou fazer? Eu vou comparar o quanto emitiu o veículo elétrico e o quanto emitiu o veículo a combustão. A diferença entre eles é justamente a quantidade que eu economizei de emissão de CO2, certo? Ou, aí, só que aqui, o que ele faz? Olha que sacana a questão. A questão podia simplesmente falar para você bem assim, qual foi a quantidade, vamos colocar assim, eu quero usar um termo legal, não emitida, pode ser isso. Qual seria a quantidade não emitida de CO2 na atmosfera? Qual seria a massa de CO2 que deixou de ser emitida na atmosfera? Eu estou fazendo perguntas diferentes, mas com cálculos que eu vou partir praticamente do mesmo ponto, que é ver o quanto que emite em 1.000 quilômetros, tudo bem? Só que aqui o que ele fez? Para você usar aquela equação química que ele deu, que é essa aqui, ó, certo? O que ele fez? Ele perguntou a quantidade equivalente de etanol. Mas o raciocínio qual é? É a partir do CO2, porque os dados que eu tenho é do CO2. A partir dele e da estequiometria da reação é que eu vou calcular a quantidade de etanol. Aí está aqui, 50, 60, 95, 99, 120. A gente vai ter que fazer o cálculo, né? Aí vamos lá. Ó, primeira coisa que eu faço, o que é? O cálculo da emissão de CO2 no trajeto de 1.000 quilômetros. No veículo movido a etanol, né, ele falou que era 2,6 mol para cada quilômetro. Então, se ele rodou 1.000 quilômetros, vai dar, né, 2.600 mol de CO2. Beleza, isso é veículo movido a etanol. O veículo elétrico é 0,45 mol para cada 1 quilômetro. Né? Então, se ele rodou 1.000 quilômetros, vai dar 450 mol. Então, olha só. O veículo etanol emite 2.600 mol de CO2 naquele trajeto. O veículo elétrico emite 450 mol de CO2 naquele trajeto. Então, o quanto que ele economizou nesse percurso é a diferença entre eles, certo? Então, talvez o que pode ter pego no seu pé foi justamente esse ponto aqui, ó, de pensar a quantidade economizada, a quantidade de CO2 a menos emitido pelo uso do veículo elétrico, entendeu? Se eu fosse acrescentar aqui, eu poderia até acrescentar aqui ó, o seguinte, ó, aqui, ó, quantidade de CO2 emitida, né? Deixa eu botar aqui, ó, emitida a menos pelo uso do veículo elétrico, entendeu? Então, assim, seria até uma forma de eu trabalhar melhor o conceito aqui, beleza? Certinho? Então, essa questão aí, depois que eu errei ela, que eu percebi, porque sempre, tipo assim, toda prova que eu faço a última prova que eu fiz foi de 2019. E aí a 2019 não leve muito em consideração, porque pra mim ela foi maluca, totalmente doida. Doida mesmo. Eu acho que eu preciso, tipo assim, depois que eu fiz essa questão aí, eu vi que eu errei por muita falta de atenção, eu comecei a me organizar melhor, e aí eu comecei a errar menos estequiometria, porque precisa se organizar direitinho. Olha só, o que eu posso acrescentar em termos de dicas nesse caso? Eu até comentei na aula anterior, eu falei bem assim, eu quando falo questões de cálculo, eu gosto de trabalhar nas questões de cálculo como se eu estivesse trabalhando uma questão discursiva. Sim. Né? Então, por quê? Porque quando você trabalha uma questão discursiva, você simplesmente organiza melhor o seu raciocínio. E aí, você organizando melhor o seu raciocínio, você acaba tendo uma possibilidade de chance de sucesso maior. Entendeu? Então, por exemplo, é uma questão, porque a gente fala bem assim, ó, em média você tem 3 minutos para resolver uma questão. Beleza. Mas tem questões que vai resolver, você vai gastar o tempo praticamente de ler. Entendeu? Vai sobrar tempo para as outras questões. Né? Então, assim, compensa perder um certo tempo para resolver. Beleza? Final, nem que seja. Não, é isso aí, cara. Ó, medicina, cada pontinho, ele é importante. Sim. Principalmente naturezas. Principalmente ciências da natureza, exatamente. Entendeu? Assim, o que às vezes te diferencia muito é lá na parte de humanas e tal. Mas, assim, porque a ciência da natureza o pessoal está estudando com força. Às vezes tem aquele louco que esquece da humanas. Tem que ser tipo assim, não, professor, eu tava dando uma olhada nos acertos, né, de quem passou dos últimos, tipo assim, desse ano, do começo do ano,
do meio do ano passado e do começo do ano passado. Todo mundo é as mesmas quantidades de acerto em basicamente todas as áreas, sabe? Que é, tipo, mais de 35 em tudo, principalmente em humanas e matemática, lá pelos 40. E nota bem alta em natureza, tipo 38, 39. Eu vou tentar uma meta de 39. Isso, não, é isso aí, é isso aí. Então, assim, é estudar para isso, né? Por isso que a gente está aqui. A gente está aqui e nós vamos resolver esse problema, entendeu? Tem que sair. Então, a minha meta aqui é você falar bem assim: olha, todas as questões que eu tentei resolver, agora eu consigo e entendo. A minha meta é essa, entendeu? Eu não trabalho aqui não vou trabalhar aqui com 99% de acerto. Não, eu quero que você chegue a 100. Entendeu? Exatamente. A gente vai só se der alguma zica, mas a gente procura trabalhar nesse sentido. Mas beleza, mas entendeu o raciocínio? Quantidade de mol de 1.000 km para etanol, quantidade de mol de 1.000 km para o veículo elétrico. Como ele quer saber a quantidade equivalente de etanol economizada, ele quer saber o seguinte: o quanto de CO2 que eu deixei de emitir. Aí nós vimos lá, eu deixei de emitir, né, no slide anterior, eu deixei de emitir, né, foram 2.150 mol de CO2, né, pelo uso do veículo elétrico. Beleza. Então, vamos aqui agora. Bom, o que eu fiz? Com aquela quantidade de CO2 que eu deixei de emitir, eu vou calcular a quantidade de etanol que eu deixei de gastar. Ou seja, a quantidade de etanol economizada. Traduzindo, né? Quantidade de etanol economizada. Então, vou para a estequiometria da reação, que diz que 1 mol de etanol produz 2 mol de CO2. Como eu sei que 1 mol de etanol, que ele pediu massa, né? A massa equivalente. É isso, a quantidade equivalente ali deu a massa, na verdade. Então, ali, como eu tenho 1 mol de etanol equivalente a 46 gramas, né? Se a questão não me der a massa dele, vai me dar as massas dos elementos, então calculo, não preciso decorar isso. 46 gramas de etanol vão produzir 2 mol de CO2, não é isso? Então, 2.150 mol de CO2 vai requerer quanto de etanol? Então, vai dar 49.450 gramas de etanol. Foi isso aí que eu deixei de queimar por causa do uso do veículo elétrico. Por quê? Porque o uso do veículo elétrico me levou a uma economia ou uma não emissão de 2.150 mol de CO2. Isso equivale aproximadamente a 50 quilos, que é a resposta da letra A. Certo? Certo, obrigada, prof. Beleza, depois, igual eu falei, depois de uns dias, pega e tenta resolver essa questão, tá? Para ver se você realmente conseguiu pegar aí essa dinâmica. Pode deixar. Essa aqui foi a questão de número 10. Então tá aqui, ó. A 102 online é do módulo 5, a questão número 11. Então vamos lá no módulo... Vamos lá no módulo 5. Eu tô nele, pô. Ô, cabeçudo. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui é do digital, né? Essa aqui é do impressa? Essa aqui foi do impressa, né? Isso. Então, aí, ó. Cara, a mesma questão praticamente, ó. Tá vendo? Ó que doido. Sim, vamos lá. E essa questão aí, nossa, eu cheguei a resposta 108 maior, que eu não faço a mínima ideia, porque não tem nada a ver com a resposta. Aliás, eu chutei, né? Porque eu nem consegui fazer ela direito. Tá. Essa aí, eu percebi no dia, nós resolvemos já essa questão. Tá até anotado. Isso. As duas nós já resolvemos, se eu não me engano. Né? Até falei com você, eu vou puxar a orelha dela que nós já resolvemos. Mas é isso aí que é legal. Porque mesmo a gente tendo resolvido, você tentou fazer. Entendeu? Essas provas eu fiz antes. Muito legal. Isso aí. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Entendeu? Tem essa não. Não consegui mesmo. Vamos resolver junto. Beleza, estamos aqui para isso. Entendeu? Não é porque já resolvemos que a gente não pode, não. Vamos lá. E aqui eu até coloquei uma segunda resolução. Como eu percebi que você não tinha errado alguma coisa, eu coloquei uma segunda resolução. Uma forma diferente de pensar para o finalzinho da resposta. Mas vamos lá. Então aqui está o seguinte, ó. A combustão completa de combustíveis fósseis produz água e dióxido de carbono. Bom, beleza, né? CO2, que massa molar, 44 gramas por mol. A União Europeia estabeleceu desde 2012 limite de emissão veicular de 130 gramas de CO2 por quilômetro rodado. Tá? Valor aplicável a uma média de veículos de um mesmo fabricante. Tendo como penalidade multa caso o fabricante ultrapasse a meta.
A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos com cerca de 8 carbonos em sua composição, incluindo isômeros do octano, que é o C8H18. Né? Isômeros, que a gente vai ver daqui a pouquinho, são aquelas substâncias que apresentam mesma fórmula molecular e diferentes estruturas. Né? Essa estrutura pode ser só a cadeia ou pode ser alguma função também. Né? No caso aqui, seria a cadeia, né? Porque função vai ficar mais difícil. Considere que em uma cidade, o consumo médio diário dos carros de um fabricante seja de 10 km para cada litro de gasolina, formada apenas por octano. Então, a gente vai considerar que é 100% octano. Né? Ele poderia ter sacaneado aqui e falado bem assim, essa gasolina aí tem apenas 90% de octano, hein? Aí era grau de pureza, né? Uma sacanagemzinha aí para poder pegar no pé do cara. Massa molar do octano já está aqui, 114, e que a sua densidade seja 0,70 kg por litro. Por que ele está fazendo isso? Por que ele está dando densidade e tal? Porque simplesmente ele me dá o limite em gramas de CO2. A gasolina ela é usada líquida, certo? E aí ele me falou que é 10 km para cada litro. Como ela é usada líquida, eu tenho que ter uma forma de transformar o líquido para massa, né? O volume de líquido para a massa. Né? Por isso que eu tenho a densidade, tá? Aí tá aqui, ó. A diferença de emissão dos carros desse fabricante em relação ao limite estabelecido na União Europeia é 80% menor, 60% menor, 46% menor, 108% maior, 66% maior. Então vamos lá. Né? Só olhando para os dados não dá para descobrir. Tá? Então a gente tem que começar mesmo a fazer uma conta. Bom, primeira coisa, eu tenho que comparar a quantidade emitida com o valor da União Europeia. Né? Só que o valor da União Europeia, do limite, está em grama de CO2. Aqui está consumo em litros, né? Consumo em litros, né? Da gasolina. Né? Por que consumo em litro? Porque ele me deu que são 10 km para cada litro. Não é isso? Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que começar a igualar as unidades. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, o que é? Bom, vamos lá. Vamos pegar esse litro de gasolina aí e vamos converter esse negócio para massa. Mas como é que eu faço? Cada 10 km ele gasta 1 litro. Mas pela densidade, né, cada litro são 0,70 gramas. Por isso que eu relacionei direto aqui, tá bom? Se você tiver alguma dúvida com relação a essa transformação, você me fala que a gente, né, volta aqui. Tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Então, beleza. Então, cada 1 quilômetro que ele percorrer, aí você vê, professor, por que você botou esse troço para 1 quilômetro? Porque ele me deu a massa de CO2 permitida, máxima, para cada quilômetro rodado. Por isso que agora eu tenho que trazer para 1 quilômetro para poder igualar. Eu tenho que trazer a massa para 1 quilômetro daquele carro para a massa por quilômetro do limite da União Europeia, para poder comparar os dois. Então, já sei que aquele carro emite 70 gramas de gasolina para cada 1 quilômetro rodado. Beleza? Aí vamos lá. Para rodar 1 quilômetro, são necessários 70 gramas de gasolina. Só que o limite da União Europeia está em gramas de CO2 e não de gasolina. Né? Então, vou ter que agora igualar. Quem é que eu vou usar para igualar? A equação química. Não é isso? Então, tá aí, ó. A equação química. A própria questão me falou o seguinte: que quando a gasolina queima, se ela queima, aí são vários conceitos que quem elabora a questão, ele está exigindo de você. Ele está exigindo de você que você saiba que uma reação de combustão é a reação de um combustível com um comburente, que é o oxigênio. Só que a questão não exigiu que você soubesse que dá CO2 e água, porque ele falou. Ele falou que produz CO2 e água, lá no enunciado. Aí, né, botei a questão, botei a equação, balanceei, tudo bonitinho. Agora eu vou relacionar o número de mol. Por quê? Cada 1 mol de gasolina produz 8 mol de CO2. Professor, por que você está relacionando mol de gasolina com mol de CO2? Porque eu preciso comparar a quantidade de CO2 emitida pelo carro com a quantidade de CO2 permitida pela legislação. Eu tenho que comparar isso. Né? Então, tá aqui, ó. Transformei 114 gramas, né, de gasolina, porque ele já me deu, equivale
ou produzem 8 vezes 44 gramas de CO2. Por que 8 vezes 44? Porque 44 gramas por mol. Como são 8 mol, eu deixei aqui 8 vezes 44. Eu fiz isso aqui porque nós vamos fazer uma continha, teoricamente, nós vamos fazer uma continha aqui na mão, né? Se a gente vai fazer uma continha na mão, eu vou deixar os números assim para ver se eu consigo simplificar alguma coisa. Então tá lá. Aí fiz a conta toda, deu 216 gramas de CO2. Primeiro ponto que eu vou analisar. Se a quantidade de CO2 emitida pelo carro deu 216 gramas, né? Não vou nem contar o 0,14 não, deu 216 gramas, o que isso significa? Que a letra A, B e C estão erradas. Que ele fala que emitiu uma quantidade menor. Só sobra a letra D e a letra E, certo? Então, vai ser maior, mas vai ser o quanto maior. É isso aí que eu vou calcular agora. Beleza? Então, até aqui, se tiver algum problema, você me fala, né? E aí... Bom, agora vem a comparação. O limite dado pela União Europeia é de 130 gramas de CO2 para rodar 1 km. A quantidade emitida pelo fabricante, eu vou usar só o 216 ali, 216 gramas de CO2 para cada 1 km. Já sei que é maior. O quanto que é maior? Aí vem a diferença. Isso aqui foi no dia que a gente resolveu assim. Então a diferença aí deu 86,4 gramas de CO2. Isso aí foi a quantidade que o carro emitiu a mais do que deveria. Certo? Então o que isso significa? Eu vou para a regra de 3. Se ele tivesse emitido a mais 130 gramas de CO2, ele teria emitido 100% a mais. Mas ele não emitiu. Ele emitiu 86 gramas. Então, quanto que ele emitiu? Quanto que equivale 86 em relação a 130? Equivale a 66%. Mas qual é o raciocínio que eu tenho que ter aqui agora? A quantidade, a quantidade emitida foi de 216 gramas de CO2. Isso emitida pelo carro, certo? O que é 216? 216 é igual a 130 mais 86. Tudo bem? Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Então, olha só, 216 é 130 mais 86. Agora estou tentando pensar de outra forma, tá? Aí, o que acontece? 130 é a quantidade que ele já tinha, certo? Isso aqui é o que ele emitiu... Opa, nossa, tá difícil hoje aqui esse mouse. Isso aqui foi o que ele emitiu a mais, certo? Então, quanto ele emitiu? Ele emitiu o limite mais 66, certo? Então, ele teve uma emissão 66% maior do que o limite, certo? Uma emissão 66% maior do que o limite, porque ele emitiu o limite mais de 86. Aí você fala bem assim, professor, e por que não 108? Né? Por que não daria 108% a mais? Simplesmente, para ser 108% a mais, ele deveria ter emitido 130, que é o da legislação, mais algo maior do que 130, certo? Mais algo maior do que 130. Por quê? Aí daria o 108%. Consegue perceber essa matemática? Você consegue linkar essa matemática? Sim, tranquilo. Beleza. Que a resposta aí, a letra E. Uhum. Beleza. Agora eu preparei isso aqui, ó, uma outra forma de pensar. Eu gosto de fazer assim, tá? Eu gosto de fazer assim. Eu tenho mais habilidade com contas pensando dessa forma. Isso aqui não é nada diferente daquilo que a gente viu, certo? A limite da União Europeia, 130 gramas para rodar 1 quilômetro. Quantidade emitida pelo carro foi 216, certo? Como que eu gosto de pensar? Eu não quero saber o quanto que foi a mais? Então, eu já sei que é maior. Então, eu faço o seguinte, cara. Um pelo outro. Eu vejo qual é a proporção. Não é isso? Porque quando eu dividir um pelo outro, qual é o resultado? Vai dar 1,66. Aí é claro que você lá no dia da prova, você não vai ser besta de dividir 0,14 aqui, né? Você vai dividir só o 216 por 130. Vai ficar muito mais fácil a conta, né? Você esquece o ponto 14. Isso aí fica dentro da margem de erro, tá bom? Então aqui, ó, dá 1,66. Agora faz a interpretação matemática.
O que é 1,66? É aquele valor mais 66%. Tá? Então, em porcentagem, equivale a dizer que é 66% maior, porque é aquele valor mais 66%. Certo? O que você acha? Você acha que assim você consegue pensar melhor? Sim, eu gosto. Fica Você gosta mais simples. mais simples, exatamente. Então, assim, eu coloquei isso aqui hoje, pra você ter ideia. Eu olhando a questão de novo, falei, poxa, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar da forma que eu pensaria. Eu não vou colocar da forma que seria o bonitinho, regrinha de 3, não. Vou colocar da forma que eu pensaria. Se fosse questão Eu gosto discursiva, também. você gosta assim, né? Uhum. Então, você falou comigo que você gosta de matemática, geralmente quem gosta de conta matemática gosta de simplificar as contas, entendeu? Então, Sim. gostaria sim. Se fosse uma discursiva, eu aconselharia fazer do outro jeito. Né? Não que isso aqui estaria errado, mas é porque o corretor ele poderia empombar com alguma coisa aí. Tudo bem. Beleza? Tranquilo, entendeu? Entendi. Beleza, você vai guardar isso aí você vai pegar, daqui uns dias vai tentar resolver de novo. Tudo Né? bem. Aí vamos lá. Essa aqui é uma questão, a questão 115 do online é a questão do módulo 12, a questão 15 do módulo 12. Tudo bem. Eu acho que eu tenho ela aqui também. Ah, tenho sim, tem ela aqui. Eu já preparei ela aqui. Botei ela aqui, ó. Essa aqui é do. Bom, a gente não chegou no módulo 12, mas dá pra gente conversar Ah, que você. então a gente não viu essa matéria ainda, né? Porque, tipo assim, eu fiquei muito. Mano, como que eu ia saber disso? A gente não viu, mas olha só, tem um detalhe aqui. A gente não viu essa matéria ainda. Só tem um detalhe. Ela não é muito específica. Como é que eu vou dizer? É aquela matéria assim, sabe aquela matéria do conhecimento geral? Eu sei. Entendeu? Então, vou falar mais ou menos assim. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Você sabe que o papel vem da onde? Da árvore. Show, da árvore, da madeira. Não é isso? Aí por que o papel Aham. vem da madeira? Porque lá na madeira tem celulose e o papel não é nada mais nada menos que o quê? Celular. Celulose. Tudo bem? Tranquilo, né? Aham. O que é o a mais? O que é o conhecimento geral? Como que tira a celulose da madeira? Você lembra? Eu comentei uma vez. Se não lembrar, não tem problema não. Você falou mesmo, você falou de alguma. Primeiro tem que negociar a árvore, né? E A madeira. corta e tal. Isso. Aí depois Depois joga tem na algumas panela de pressão, soluções. né? Aham. Com uma solução de soda cáustica. Que a Isso. soda cáustica ela vai dissolver a lignina, que é o que cola a fibra celulose. Uhum. Beleza. Esse é o conhecimento geral. Esse é o conhecimento que não está no livro. Entendeu? Então, assim, essa questão ela é mais ou menos assim. Você tem que linkar algumas coisas, alguns conhecimentos, tá? Mas vamos lá, não é impossível de resolver, não, porque você tem conhecimento da matéria toda, tá? Por isso que eu deixei a questão, falei, não, deixa sempre a gente resolver depois, se fosse muito específica, tá? A outra que é específica, que eu nem tenho ela preparada, tá no PDF, é porque a resposta tá no enunciado. Aí eu vou te mostrar. Mas é legal. Ah, tá. Aí eu deixei. Não, essa eu vou deixar porque a resposta está no enunciado. Bom, mas vamos lá. Em uma das etapas do processo de produção de iogurte, esquematizado da figura, ocorre a mudança da consistência característica do leite, é líquida, né, para gel. Né? O leite ele deixa de ser aquela coisa mais fluida e forma o gel, que o iogurte era meio gelatinoso, vou usar esse termo aí, que é realmente o termo gel. Bom, então tá aqui, ó, o leite, né, adiciona açúcar, passa pela pasteurização. O que é a pasteurização? É quando você faz aquele aquecimento repentino, cai a temperatura, para matar micro-organismos dentro do leite. Né? Aí adiciona leite em pó, ocorre um resfriamento, né? E adiciona fermento lático. Né? Por que antes de adicionar o fermento lático tem que ocorrer um resfriamento? Você lembra disso? Você sabe. Eu sei que você sabe. Você já estudou isso em biologia? Os micro-organismos conseguirem. Não? Não, vai, prossiga, eu tô concordando, prossiga. Ah, tá. Para os Eu achei micro-organismos, os micro-organismos fazerem o metabolismo, porque se você jogar no bichinho quente, o que acontece? eles naturam. Eles morrem. Né? Na química, na biologia ele desnatura, né? Na química ele morre. Entendeu? O químico é um pouquinho mais burro com relação à biologia. Eu acabei de falar isso aqui, ó. Pasteurização, o que é? Matar micro-organismos indesejados, que você aumenta a temperatura e depois reduz. Não é isso? Então, se você pega, se você aumenta a temperatura e joga o fermento lático, você mata o cara. Aí não vai acontecer nada.
Aí vem a reação de fermentação. Fermentou. Aí depois que fermentou, formou o iogurte. Né? Aí vem a adição de polvo de fruta, com pH neutro, o envase. Aí ele fala bem assim, ó, em qual etapa ocorre essa mudança de consistência? Na 1, na 2, na 3 e tal. Vamos lá, vamos ver. Peraí. Deixa eu voltar aqui, né? Em qual etapa que ocorre? Na 1, na 2, na 3, na 4 ou na 5? Vamos lá. Ó, o que está ocorrendo aqui é o seguinte, ó. Para que ocorra a formação de iogurte, transformação de um colóide líquido em colóide gel, é necessária a presença de micro-organismos no processo chamado de fermentação lática, no sistema que produz coágulos, né, na forma de coagulação. O que ele está querendo dizer aqui? Vamos traduzir isso aqui? Isso aqui foi aquela resposta bonitinha, né? Aquela resposta de gabarito. Mas o que ele está querendo dizer aqui? É o seguinte, que você melhora a consistência, né? Você sai aí da consistência de líquido para a consistência de gel, né? No caso do iogurte, quando você fermenta, quando você pega a lactose, que é um tipo de açúcar que tem dentro do leite, e através dos fermentos láticos você transforma em ácido lático, tudo bem? E aí você azeda, você realmente azeda. Né? Não sei se você já viu fazer iogurte caseiro. Né? Você joga ali um pouquinho de fermento e deixa ele azedar um pouquinho, né? Porque depois você vai dar um esquente naquilo ali, vai tirar o excesso de água e tal. Você faz ali uma espécie de um iogurte. Então você tem que jogar um fermentinho ali para fermentar, né? Para pegar a lactose e transformar em ácido lático, tudo bem? Só que quando isso acontece, você começa a produzir alguns coágulos. E aí a produção desses coágulos é que vão fazer vão dar essa característica de gel. Então, em qual etapa, né, que a pergunta é essa, em qual etapa que ele muda a sua consistência? Tá aqui, ó. Em qual etapa que ocorre a mudança da consistência? É na etapa de fermentação. Que é quando você adiciona o fermento lático e aí aqui vai provocar a fermentação. É aqui que vai ter a transformação da lactose em ácido lático. Tudo bem? E aí sim, aí provocou isso aí agora você vai adicionar adição de polpa de fruta com pH neutro, né? É importante isso aqui, porque agora você acidificou um pouquinho o meio, né? Porque você formou o ácido lático. Então, se você botar um pH aí muito alto, você vai neutralizar o ácido lático, né? Então, vai formar um sal. Aí você acaba tornando o negócio mais fluido, ao invés de ter aquela consistência de gel. Tudo bem? Certo? Certinho. Agora entendi. Entendeu? Beleza. Mesma coisa, a dica é a mesma. Depois de uns dias, olha a questão de novo, né? Para ver se é isso aí. 118, é de física. Vamos lá, para essa de física. Essa aqui eu achei interessante. Eu até peguei a questão na internet, que eu nem tinha, né? Peguei a questão, joguei aqui no Word para poder a gente ler. Ó, a questão ela fala bem assim: as células fotovoltaicas, né, placas semicondutoras compostas de silício, são os componentes principais dos painéis solares e são capazes de converter com certa eficiência parte da energia dos raios solares em energia elétrica. Essa conversão é causada pelo fenômeno físico denominado efeito fotoelétrico. Né? Quando eu li, eu falei, ih, rapaz, vamos lá, que pode ocorrer em uma variedade de materiais, incluindo metais e semicondutores. Na superfície dos metais, a sequência de eventos que caracteriza esse efeito, de forma simplificada, aí vem letra A, absorção de fótons, emissão de elétrons. Letra B, absorção de elétrons e emissão de fótons, o contrário. Letra C, emissão de fótons e absorção de elétrons. Letra D, absorção e emissão de elétrons. Letra E, absorção e emissão de fótons. Bom, aí o que eu falei com você, eu olhei para a questão, falei, a resposta da questão é a letra tal. Por quê? Porque o mínimo que eu sei, que eu conheço do sistema de células fotovoltaicas, né, que usam o efeito fotoelétrico, é o quê? O que a célula... Aí vamos lá, o que a célula faz? Ela absorve algo e emite. Ou emite a mesma coisa ou emite coisa diferente. Então, de cara, a letra E está errada. Porque ele quer o quê? A sequência de eventos. Então, ele não emite e depois absorve. Ele absorve e depois emite. Ponto. Então, de cara, a letra E está errada. Pronto, isso aí já descarta. Agora, o que o Sol manda para a célula fotovoltaica para poder produzir a corrente elétrica? O Sol manda foto ou ele manda elétron?
É uma pergunta. O que você acha? Fóton. Oxi, fóton. É claro, fóton de quê? De luz. Não fala isso? Fóton de luz? Lá do modelo de Bohr, não é isso? Opa, então quer dizer, quando vai absorver a luz do Sol, não tem como absorver elétron. Não é isso? Só tem como absorver fóton. Então, ó, a letra B, a letra C e a letra D, eu vou até pintar de vermelho aqui, ó, estão erradas. Porque não vai absorver elétron, ela vai absorver fóton. É isso? Agora, ela vai absorver fóton e emitir fóton ou vai absorver fóton e emitir elétron? Bom, pelo visto, emitia, mas eu marquei a letra E. Você marcou a letra E? Aham. Então vamos consertar? Vamos consertar. O que que a placa, a célula fotovoltaica, ela produz? Opa, Energia elétrica. é porque eu estou apertando o shift aqui, estou esquecendo que eu estou no Word. Ela produz o quê? Energia elétrica. E o que que é energia elétrica? Aquela definição física? É um fluxo de... Elétrons. Pronto, matou a questão. Tudo bem. Entendeu agora? Entendi. Olha, eu tô com a visão química, tá? Eu vou puxar Eu... a resolução. Eu tô só com a visão química. Acho que foi Não, mas eu já consegui entender. Ué, dá pra... Porque pra mim, eu achava que era química essa questão. Não, ela é física. Eu vou te mostrar agora pela resolução. Eu achei aqui a história de como que o negócio funciona. Pô, é interessante pra caramba. Até eu gostei. A gente estuda efeito fotoelétrico na física, mas eu nem me toquei. Mas, olha só, pensando quimicamente, eu com a minha ignorância, tá? Eu tenho certeza que você vai saber mais física do que eu. Porque você está estudando isso bem, e eu não tô. Então, ele absorveu o fóton de luz do Sol, gerou a corrente elétrica. Bom, a corrente elétrica é fluxo, emitiu elétrons, não é isso? Mas olha só como é que funciona o negócio, que interessante. Achei até fórmula para isso. Ó, aí eu botei aqui, né, resposta letra A. Ó, no átomo, o elétron se prende ao núcleo por uma energia de ligação chamada função trabalho. Nem, cara, sério mesmo, não lembrava disso. Função trabalho. Eu não conheço isso aí também, não. Eu conheço até essa fórmula, mas... A fórmula você conhece, né? Eu lembro que eu já vi alguma vez na minha vida, mas isso aí foi lá no primeira graduação, eu deletei isso da minha vida, tá? Mas é de uma forma bem simples, assim. Eu vi aqui, a energia do fóton menos a função trabalho. Mas por que menos a função trabalho? Porque ele fala aqui, ó, que a função trabalho é o que liga o elétron ao núcleo, né? E isso é característica do metal. Aí ele falava, né, no materialzinho que eu achei, internet mesmo, a onda eletromagnética incide, né, sobre o metal e na forma de fótons. Quando a energia do fóton for maior que a função trabalho, então o elétron absorve o fóton e se projeta para fora do metal com uma energia cinética dada por... Ó, que legal, cara. Não sabia disso. O elétron salta do metal. Que doido, cara. Que legal. Muito maneiro. Eu viajei. Eu achei maneiro. Eu fiquei encantado. Que bom. Foi até bom você ter falado nisso aí, ó, que me forçou a aprender isso que eu não sabia. Tá vendo? Rapaz, Manuela, tudo é um aprendizado. Né? A gente que é professor não sabe tudo. Entendeu? A gente muito menos. Não, que isso, você só tem menos tempo de estudo. Só isso. Daqui um tempo, daqui uns 10 anos, você vai estar lá fazendo seus atendimentos, fazendo sua cirurgia, e o cabeçudo aqui não vai saber nem como corta, né, para fazer a cirurgia. Então, é cada um no seu cada um. Mas entendeu? Muito legal a questão, muito interessante. Mas viu como é que dá para você resolver de uma forma simples? Né? Você não precisa de tudo isso aí? De uma forma simples. Tá? Bom, a 119 é a número 4 do módulo 12. Não, perdão. É a número 12 do módulo 4. Então, já está aqui na fita. Aqui, ó. 4, questão 12. Já está aqui, ó. Vamos lá, vamos resolver essa também. Né? Vamos tirar aqui. Bom, os objetos de prata tendem a escurecer com o tempo, em contato com compostos de enxofre por causa da formação de uma película superficial de sulfeto de prata, que é escuro. Um método muito simples para restaurar a superfície original desses objetos é mergulhá-los em uma solução diluída, aquecida de hidróxido de sódio, contida em uma panela comum de alumínio. Né? Então você pega ali um pouquinho... Assim, né? Isso não é muito aconselhável, não, porque o hidróxido de sódio ele consome alumínio, tá? Né? Então é melhor você limpar mesmo.
A equação química que ilustra o processo é... Isso é só quando você tem aquelas materiais de prata que tem muito detalhezinho que não dá para você polir ele no meio. Aí você pode fazer assim. Então tá aqui, ó, a reação, né? 3GAG2S mais alumínio, mais o hidróxido de sódio, formando prata, mais o sulfeto de sódio, né? Sai na forma de sulfeto de sódio e fede, tá? Fede. Eu já fiz isso. Eu já fiz esse tipo de limpeza. Eu vendia prata e aí fiz esse tipo de limpeza. Fede com força o que sai dali. O cheiro que sai dali. Por quê? Por causa desse cara aqui, ó, sulfeto de sódio. Tudo bem? No processo de extração de celulose da madeira, que nós acabamos de comentar, usa-se uma solução de hidróxido de sódio e sulfeto de sódio. Tá? E aí, o resíduo da indústria, por isso que quando você passa ali perto agora é a Suzano, né? Acho que é Suzano agora, ali, a antiga Aracruz Celulose, né? A antiga fibra, fede a podre, fede a esgoto. Por quê? Porque são lagoas que, para poder estabilizar o resíduo que tem, o efluente que tem muito esse resíduo aqui. Então, fede com força. Fede a ovo podre, né? Aquela característica do H2S. Os sulfetos, eles fedem a ovo podre. Então, tá aqui, ó, a restauração do objeto de prata ocorre por causa né? Letra A, prata que reduz enxofre, íon sulfeto que sofre oxidação, o hidróxido que atua como agente oxidante, o alumínio que atua como redutor, variação do pH do meio reacional que aumenta durante a reação. Peraí, aumenta durante a reação. Cara, não tá com cara disso não, a cara dele tá sendo que ele diminui. Por que tá sendo que ele diminui? Porque eu coloquei soda cáustica, que é básica, né, pH alto, e ela foi consumida ao longo do processo, não é isso? Então, se ela foi consumida, o pH diminuiu. Então, letra E, já vou descartar logo de cara. Vou ficar como reação de oxirredução. Só que eu tenho que saber agora, né? Porque ele fala que reduz, que oxida, agente oxidante redutor, então agora tem que saber quem é quem. Então tá lá. Ó. Primeira coisa que eu vou fazer, o que é? Lembra que eu comentei nas reações de oxirredução? Como é que você vai visualizar, vai olhar para uma reação e vai perceber que tem alguém mudando de inox? Fácil. Quando esse elemento químico está sozinho do lado do reagente e está combinado do lado do produto. Ou o contrário, né? Combinado do lado do produto e sozinho do lado do reagente. Tanto faz. Se ele estiver sozinho de um lado, combinado do outro, é porque ele está sofrendo variação de inox. Então já sabe que ali teve uma reação de oxirredução. Então tá aqui o alumínio. Ó. O alumínio ele sai de 0 e vai para mais 3. Não é isso? E a prata, ó, sai de mais 1 e vai, ou de 1 mais, né? E vai para 0. Então o que está acontecendo? O alumínio está sofrendo oxidação, porque está aumentando o NOx, está perdendo elétrons. E a prata está sofrendo redução, que está diminuindo o NOx, está ganhando elétrons. Não é isso? Olha, se o alumínio sofre oxidação, então ele é o agente redutor. Se a prata sofre redução, então o Ag2S é o agente oxidante. Lembra da questão que eu falei com você, né? Você pensa ao contrário. Por que você pensa ao contrário? Se o alumínio sofre oxidação, é porque ele está reduzindo a prata. Por isso que ele é o agente redutor. E o contrário. Se a prata está sofrendo redução, então a substância toda ali é o agente oxidante, porque está oxidando o alumínio. Tudo bem? Então, isso aí tem que estar bem alinhadinho, porque isso a gente vai usar bastante daqui a pouquinho em pilhas. E aí, ó, a restauração do objeto de prata ocorre por causa do alumínio. É isso? Que atua como agente redutor no processo. Ou seja, a única resposta que encaixou com o que a gente viu aí é que o alumínio atua como agente redutor no processo, né? Porque ele pergunta lá várias coisas que não condiz com o que está acontecendo. Beleza? Ficou dúvida nessa? Beleza. Ah, show de bola. Percebeu onde você errou? Tá conseguindo achar os erros? Beleza. Essa daí a gente já tinha feito também. Sim, a gente já tinha feito, é isso aí, mas sem problema. Falei, a gente resolve de novo. Bom, tem o módulo 9, que a gente não chegou, mas a gente vai fazer aqui, ó. Módulo 9, questão 35, né, que equivale a 125. Módulo 9, questão 35, que equivale... Ah, legal. A gente nem fez isso aqui ainda não, mas a gente vai falar um pouquinho, né? Bom, aqui ele fala o seguinte, a composição de um dos refrigerantes mais ácidos mundialmente consumido é mantida em segredo pelos seus produtores. Você sabe qual é esse refrigerante? A Coca-Cola. Perfeito.
Eu já medi o pH da Coca-Cola no laboratório, com um pH também, com o aparelhinho, deu pH 3. Não, eu não tomo. É muito doce. Eu já. Isso aí. De detalhe, a Coca-Cola, aí que tá. Você acha Coca-Cola doce? É porque tem que ter muito açúcar para aguentar essa acidez aí. Isso, mas se com muito açúcar, o que você tem? Porque se você tomar um troço, como um doce muito doce, não enjoa, não é ruim o paladar? Então, Aham. aí o que a Coca-Cola vai ter muito para poder mascarar esse sabor doce? Ah, é o contrário? Então é ácido para mascarar o doce? Não, não. É o doce para mascarar o ácido. Agora, para mascarar o doce, o que tem que ter? Não sei. Que o pessoal do interior, quando vai fazer um doce, joga lá uma pitadinha de. Sal. Oxi, isso aí. Isso aí. Você vai perceber que tem muito sódio na Coca-Cola. Entendeu? Meu Deus. É uma bomba, tá? É uma bomba. Aham. Coca-Cola eu já parei há mais de 20 anos de beber Coca-Cola. Entendeu? E refrigerante tem mais de 15 que eu parei de beber refrigerante. Então, assim, não gosto de refrigerante. Entendeu? Muito raro eu botar um refrigerante na boca. Mas Eu é por causa também. disso. É só substância química, cara. Não tem nada natural ali. Entendeu? Aquele papinho, porque tem isso de suco. Nem porcaria nenhuma. Tem porcaria nenhuma. Suco de laranja. Falou. Mas você entendeu? Então, assim, é muito ácido, bota açúcar, e aí bota o sal para mascarar o açúcar. É uma coisa ali, né, envolvendo a outra. Mas vamos lá. Existe uma especulação, uma grande especulação em torno da fórmula dessa bebida, né, a qual envolve algumas das seguintes substâncias. Aí você tem aqui, ó, essa primeira substância, né, tem a função fenol, tem a função aldeído, tem a função éter. Aí você tem a segunda substância, tem a amina, tem a amida, né, tudo por aí vai. Aí tem aqui álcool. Opa, pintou um ácido inorgânico aqui, hein? Opa! E aqui tem uma substância que é um álcoolzinho aqui, tá bom? Né? Mas tem um cara ali. Vamos lá. A substância presente nesse refrigerante, responsável pelo seu acentuado caráter ácido, é a. Aí vem a substância 1, a substância 2, a substância 3, 4, 5. Né? Qual vai ser? Vamos lá, vamos começar a analisar. Tá aqui, ó. Qual é o cara mais ácido ali? Porque ele fala em acentuado caráter ácido. Né? E realmente, tá? Na Coca-Cola tem ácido fosfórico. Os refrigerantes de cola em si, eles têm ácido fosfórico na sua formulação. Né? E é esse cara aí que vai dar esse acentuado caráter ácido. Tudo bem? Então, essa aí já é a resposta da questão. Mas tem um detalhe. Ali ainda tem um composto com a função fenol, tá? E os fenóis, eles têm caráter ácido, tudo bem? Isso, inclusive, está na apostila. Vou até, depois que eu tirar aqui da apresentação, vou te mostrar, está na apostila. E também, eu até esqueci de colocar aqui, ó. Ainda tem esse cara aqui, ó. Tem uns álcoois também, né? Aqui, ó. Isso aqui não, mas aqui, ó. Tem um álcool aqui, ó. Mas o álcool quase não. É muito fraco. É. O caráter ácido do álcool é muito fraco. Dos Uhum. fenóis é um pouquinho mais forte. E do ácido inorgânico aqui, o E ácido ainda assim fosfórico é fraco. né? Nem se fale. E mesmo assim é um ácido que não é tão forte, né? Uhum. Então, resposta letra D de dado. Tudo bem? Naquela Tudo apostila bem. que eu te enviei. Ó, peraí, não. Tá aqui não, tá aqui. Ó, na apostila. Eu até deixei aqui na fita, porque tá aqui, ó. O caráter ácido dos álcoois. Aí tem aqui o a ordem, né? Os ácidos Uhum. carboxílicos, né? Eles são mais ácidos do que os fenóis, que são mais ácidos que os hidrocarbonetos, né? Porque esse caráter ácido aqui seria naquele intuito do Bronsted Lowry, né? Aquela definição do Bronsted Lowry de doação de próton H+, tá? Então tá aqui. Mas entendeu essa então? Tranquilo? Uhum. Então vamos lá. Módulo 8, questão 17. Vamos lá. Módulo 8, questão 17. Módulo 8, questão 17. Tá aqui. Módulo 8, questão 17. Boa. Tá na fita já. Vamos ver que questão é essa. Bom, tá aqui, ó. Reflorestamento é uma ação ambiental que visa repovoar áreas que tiveram a vegetação removida. Uma empresa deseja fazer um replantio de árvores e dispõe de 5 produtos que podem ser utilizados para corrigir o pH do solo, que se encontra básico. As substâncias presentes nos produtos disponíveis são, aí você tem aqui, ó, acetato de sódio, né? Você tem um cloreto de amônio, você tem um brometo de sódio, você tem um hidróxido de sódio
e você tem o cloreto de potássio. Ele está falando, visa removida, dispõe para corrigir que se encontra básico. Ó, aqui já tem uma dica, ó, o pH se encontra básico. Aí ele fala, qual substância deve ser adicionada? Pô, se o pH está básico, NaOH não vou colocar nunca, né? Hidróxido de sódio nunca, certo? Aí o resto é tudo sal. Isso aqui é uma típica questão de hidrólise. A gente não viu ainda esse assunto, né? Mas não tem problema, a gente faz aqui a questão, né? Que é o quê? Ó, se o solo está básico, eu tenho que colocar alguém ácido, não é isso? Então o hidróxido de sódio a gente já descartou. Sobraram os sais. Daqueles sais que ele listou, eu vou ver qual que vai ter caráter ácido, né? Qual que a sua solução vai ter caráter ácido. Como é que eu vou descobrir isso? É partindo do princípio da hidrólise, não é isso? Porque a hidrólise, né? Na hidrólise, o que que acontece? Quando eu tenho um sal de ácido fraco e base forte, a solução resultante vai ser básica. Quando é ao contrário, quando eu tenho um sal de ácido forte e base fraca, é que a solução resultante vai ser ácida, né? Um sal derivado. Então tá aqui, ó. O acetato de sódio, ele é um sal de ácido fraco e base forte, né? Porque seria um sal derivado do ácido acético, que é um ácido fraco, né? Um ácido do vinagre, com hidróxido de sódio. Então, ácido fraco e base forte. Ele vai sofrer hidrólise provocando meio básico, né? Originando meio básico. O NH4Cl, ele é um sal derivado de ácido forte e base fraca, né? Porque o ácido forte, HCl, e base fraca, que é o hidróxido de amônio. Então, ele vai sofrer hidrólise produzindo um meio básico, perdão, meio ácido. E aí, nós temos esses dois aqui, ó, NaBr e KCl, que são sais de caráter neutro. Por quê? Porque ambos são derivados de ácido forte e base forte, tá? Então, eles não sofrem hidrólise, tudo bem? Então, e aí, o NaOH é uma base forte, né? Não é o que eu quero. Então, a resposta é a letra B, que é o cloreto de amônio. Tudo bem? Tudo bem. Você essa parte de hidrólise você já tem noção? Tranquilo, né? Não. Não, tudo bem. Isso aí a gente vai ver ainda, tá? Não mesmo. Talvez tenha sido por isso, entendeu? Porque a gente vai ver essa parte ainda. Aí tá aqui, ó, 135. Ah, essa que tá no PDF, né? Essa que eu não preparei ainda não. 135 é o módulo 11. Questão 6, tá aqui, ó. Tá na apostila. Ah, essa questão aqui foi muito legal. Foi muito legal porque, opa, a resposta está no enunciado. Ela fala, é a questão 6 do enunciado, né, da apostila 11. Aí ele fala bem aqui, ó, os feromônios dos insetos são substâncias responsáveis pela comunicação química entre os indivíduos. A extração de feromônios para uso agronômico no lugar de pesticidas convencionais geralmente é inviável, pois são encontrados em baixa concentração nas glândulas de armazenamento. Uma das formas de solucionar essa limitação é a síntese em laboratório dos próprios feromônios ou de isômeros que apresentem a mesma atividade, né? Suponha que o composto apresentado seja um feromônio natural, que é esse cara aqui, né? E que seu tautômero, aí está a resposta, seja um potencial substituto. Então tá aqui, ó. Com base na estrutura química desse feromônio, seu potencial substituto é representado pela substância. Isso aí está em isomeria, está na apostila de isomeria, né? Na apostila 11, certo? O que acontece? A tautomeria, nós temos dois tipos de tautomeria. A aldoenólica e a cetoenólica. O que é isso? Tautomeria entre aldeído e enol. O que é um enol? Né? Pega só esse termozinho, enol. EN significa ligação dupla. Ol significa presença de hidroxila, é só lembrar dos álcoois. Então, o que é um enol? É quando você tem uma hidroxila ligada ali numa cadeia carbônica que tem a ligação dupla. Isso é um enol, né? No caso aqui, né, ligado diretamente à ligação dupla. Isso é um enol, tá? Então, assim, se ele é um tautômero e é um aldeído, então vai ser uma tautomeria aldoenólica. É só você procurar aqui quem é o enol, né? O enol aqui quem é? É o composto da letra C. É esse cara aqui, ó.
É o composto da letra C. Por quê? Porque eu tenho a hidroxila ligada diretamente à ligação dupla. O que vai acontecer aqui? Tá? Deixa eu ver se eu consigo copiar. Eu vou copiar essa imagem aqui e vou jogar pro board aqui. Acho que é Jamboard, não. Acho que é Jamboard mesmo. O que acontece? Quando você tem essa ligação... É o Whiteboard. Pronto. Quando você tem essa ligação dupla com a hidroxila ligada a esse carbono de ligação dupla, é que você tem a possibilidade da tautomeria aldoenólica ou cetoenólica. Tá? Vai, meu filho. Ó. É que eu tava montando. Olha que doideira que tá isso aqui. Meu Deus. Ô, vergonha. Ó, vou tirar isso aqui para poder... Então, o que acontece? Eu vou mostrar aqui para você o que acontece com essa ligação dupla, né? E pronto. Aí. Aqui, o que vai acontecer? Ó, aqui eu tenho uma ligação dupla. Essa ligação dupla, ela vai passar para cá, certo? Vai formar o C dupla O. E esse hidrogênio aqui, deixa eu tirar esse hidrogênio aqui, riscar, é que vai passar para cá. Igual está na questão. Então, na verdade, o que é a tautomeria aldoenólica? É um equilíbrio químico. Deixa eu apagar aqui agora. Ó. É um equilíbrio químico, certo? Entre essa substância aí, tá? E a da questão. Opa, peraí. Puxei errado. Peraí. E a da questão. Da questão. Mas conseguiu pegar? Aqui, ó. Consegui. Conseguiu pegar? O que é? Na época, aqui, eu já tinha estudado em isomeria. Na época eu ainda não tinha estudado, eu acho que eu nem lembrava o que era tautômero. Então é por isso, poxa. Aí o abençoado foi em cima, né? Mas tudo bem, tá vendo? Então aí, o que acontece? Essa ligação dupla, ela cai para cá, formando aquela ligação dupla, e esse hidrogênio aqui, que fica só... Porque é o seguinte, o oxigênio perde o par de elétrons e fica negativo, não é isso? Aliás, perdão, ele fica positivo. Então, da onde que ele vai tirar o elétron agora? Daqui da ligação. Só que aí, quando ele tirar o elétron da ligação, o hidrogênio fica sozinho, coitado. Então, o que o oxigênio faz? Não, vem cá, pô. Vem cá que eu te quero. Né? Aí forma o enol, que é aquela outra estrutura que está lá. Beleza? Deixa eu fechar aqui, senão vai ficar muita aba aberta. Percebeu, então? Show de bola. Então, vamos lá. Vou pegar mais uma questãozinha aí. Ó, tem esse 2020 segunda aplicação, né? Aqui, ó, a 101. Essa aqui eu já deixei nas questões mesmo. Cadê? Não coloquei aqui não, gente. Pera aí. Ó, pera aí que eu vou lá nas minhas aulas, apresentações. Daqui, ó. Já comecei a montar. Opa. Show de bola. Até coloquei aqui caderno amarelo. Né? É a 101 que a gente quer resolver. Isso aí. A primeira que a gente quer resolver é a 101. Então, aqui, o que está acontecendo? Ó, essa 101 aqui é uma questão, acho que de soluções. É isso aí, de soluções. Então, como é que a gente vai começar aqui? Vamos lá. Ó, ele fala aqui dos esgotos domésticos, né? Então, ele fala aqui, ó. Os esgotos domésticos são, em geral, fontes de íon tripolifosfato, que é o P3O10,5-, de massa molar igual a 253 gramas por mol. Um possível constituinte dos detergentes. Esse íon reage com a água, como mostra a equação a seguir, tá depois, né? E produz o íon fosfato, que é o PO4 3-, de massa molar igual a 95. Um contaminante que pode causar a morte de um corpo hídrico, tá? O íon fosfato. Em um lago de 8.000 metros cúbicos, todo o fósforo presente é proveniente da liberação de esgoto que contém 0,085 miligramas por litro de íon tripolifosfato, numa taxa de 16 metros cúbicos por dia. Olha só, esse esgoto é lançado num volume de 16 metros cúbicos por dia. Dentro desses 16 metros cúbicos por dia, quanto de íon tripolifosfato eu tenho? Aí vai estar aqui, ó.
eu vou calcular com base nisso aqui, né? Na concentração, que é 16 metros cúbicos, mas é 0,085 miligramas para cada litro. Né? Só lembrando que 1 metro cúbico são 1.000 litros, né? Tem que tomar cuidado com isso aí, tá bom? Então, essa aí já sei que eu vou ter que ter essa transformação. Aí ele continua. De acordo com a legislação brasileira, a concentração máxima de fosfato permitida para a água de consumo humano é de 0,030 miligramas por litro. Aí a equação está aqui, né? Beleza, tó. O íon tripolifosfato, em presença de água, reage produzindo o íon fosfato e liberando o H+, ou seja, ainda acidifica o meio, né? Na verdade, está liberando o que ali? Ácido fosfórico, praticamente. Né? Aí, ó, o número de dias necessário para que o lago alcance a concentração máxima de fósforo, na forma de íon fosfato, não de tripolifosfato, permitida para o consumo humano, está mais próximo de... Aí tem isso aqui. Meu Deus, como é que eu começo esse negócio? Tá? Como é que eu vou organizar as ideias? Né? Isso aqui eu tentei resolver de uma forma bem dinâmica mesmo, com base numa discursiva. Bicho, coloquei os dados. Fui lá e coloquei os dados. Ó, íon tripolifosfato, 253 gramas por mol. O íon fosfato, 95 gramas por mol. Volume do lago, 8 metros cúbicos. Mas aí eu vou transformar esse troço para litros, porque as concentrações estão tudo em miligramas por litro, tá? Aí deu 8 vezes 10 é 16 litros, né? Porque 1 metro cúbico tem 1.000 litros, que é 10 a terceira. Então, 8.000 metros cúbicos é 8.000 vezes 10 a terceira, que é 8 vezes 10 a sexta. O lançamento é de 16 metros cúbicos por dia de íon tripolifosfato, numa taxa de 0, né, com a concentração de 0,085 miligramas por litro. A legislação permite no máximo, ó, tá errado isso aqui, esse aqui é menos 1, esse é expoente, tá? A taxa máxima aqui é de 0,030 miligramas por litro de íon fosfato. Bom, coloquei os dados aí. Então agora é o seguinte, eu tenho que comparar um com o outro. Eu quero saber quantos dias, lançando isso aí, eu vou conseguir atingir o limite. Bom, o lançamento é de íon tripolifosfato. A concentração máxima é de íon fosfato. Então tem que igualar os dois. Eu tenho que igualar a quantidade de fosfato, né, a concentração de fosfato, ao tripolifosfato. Então a primeira coisa que eu fiz foi isso aqui, ó. Cálculo da quantidade ou da massa máxima de fosfato permitida, né? Como é que eu fiz isso? Olha só. A concentração de fosfato permitida é de 0,030 miligramas para cada 1 litro. Só que lá dentro do lago eu tenho quantos litros? Eu tenho 8 vezes 10 a sexta. Ou seja, eu determinei aí a massa máxima de fosfato que pode ter dentro do lago para chegar nessa concentração aí, tá? Então, eu achei ali, ó, 0,24 vezes 10 a sexta miligramas de fosfato, tá? Então, entendeu? Essa primeira transformação, tranquilo? Aham. Beleza. Aí, o que eu fiz agora? Bom, agora que eu tenho a massa de fosfato, eu vou descobrir qual é a massa de tripolifosfato que eu preciso para chegar naquela de fosfato. Por que eu fiz isso? Porque o esgoto que é lançado, ele é lançado na forma de tripolifosfato. Então, fiz a estequiometria. Eu parti lá para a equação química, né? A equação química me diz o seguinte, que cada 1 mol de íon tripolifosfato produz 3 mol de fosfato. Como, né, eu tenho massa, né? Eu tenho massa da concentração, lá na concentração é miligrama por litro, então tem massa, e o que eu calculei foi a massa de fosfato que seria o máximo dentro do lago. Então, converti tudo para massa. Tá aqui, ó. 1 mol de íon tripolifosfato equivale a 253 gramas. 3 mol de fosfato é 3 vezes 95 gramas, né? Porque são, né, 95 gramas por mol. Então, para 0,24 vezes 10 a sexta miligramas de fosfato, quanto de polifosfato que eu tenho que ter? Aí você fala, professor, mas pô, você deixou a massa em miligramas aqui está em gramas. Não tem problema. Se eu estiver trabalhando só com massa, não tem problema. Eu só não poderia fazer isso se fosse mol e massa. Aí não. Mas se é só massa, eu posso. O que vai acontecer? A resposta vai sair em miligrama. Então vai sair assim, ó. Então eu calculei aqui 0,213 vezes 10 a sexta miligrama de íon tripolifosfato, tá? O que eu calculei na verdade? Eu calculei a quantidade de tripolifosfato necessária para chegar ao limite de fosfato.
Porque depois que ele for jogado, ele vai reagir e vai produzir o fosfato. Beleza? Agora, com isso aqui, ficou fácil, porque agora eu comparo com a concentração dele no esgoto que é lançado. Não é isso? Então, Prof, pode falar. a internet caiu por 1 segundo. Sem problema. Volta. Onde é que você parou? Um pouquinho no começo daquela conta ali. Isso. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar no raciocínio. Sem problema. Tudo bem. A gente calculou a massa de fosfato máxima que eu posso ter dentro do lago. Beleza. Então, o máximo que eu posso ter dentro do lago é 0,24 vezes 10 a sexta miligrama de fosfato. Isso aí porque a legislação me falou que a concentração tem que ser X, né? Aí, por que eu converti para massa? Porque na estequiometria eu vou trabalhar com massa. Número de mol, volume. Eu não vou trabalhar com concentração aqui na estequiometria, tá bom? Aí agora eu vou fazer o seguinte. Já que eu tenho a quantidade de fosfato que pode ser obtida, eu vou puxar a quantidade de tripolifosfato, porque é isso aí que é lançado pelo esgoto. E eu puxo isso pela estequiometria da reação. Ó, pela estequiometria da reação, cada 1 mol de tripolifosfato, né, que é o primeiro camarada aqui, produz 3 mol de fosfato. Não é isso? Aí, ó, o que acontece? Convertendo para massa, que é o que eu tenho, 1 mol de tripolifosfato é 253 gramas, 3 mol de fosfato é 3 vezes 95 gramas. É isso? Então, o que eu quero saber agora? Eu quero saber a massa de tripolifosfato que vai produzir 0,24 vezes 10 a sexta miligramas de fosfato, que é o limite que eu posso ter conforme a legislação, tá? Aí eu achei aqui, ó, 0,213 vezes 10 a sexta miligramas de íon tripolifosfato. Tudo bem? Tá, até aí a conta tá tranquilo? Aham. Aí eu quero ter que me perguntar, por que eu fiz essa conta? Ué, peraí, eu fiz essa conta porque é o seguinte, eu sei qual é o limite de fosfato, mas o esgoto me lança tripolifosfato. Então agora eu igualei. Agora que eu achei o tripolifosfato, eu tenho como comparar com a concentração de esgoto, né? E o volume que é lançado. Então foi o que eu fiz aqui, ó. O lançamento de tripolifosfato é de 16 metros cúbicos e uma concentração de 0,085 miligramas por litro, né? Então, qual foi a conta que eu fiz aqui, ó? Que, pela concentração, 0,085 miligramas de tripolifosfato estão presentes em 1 litro. É isso? Agora, em 16 metros cúbicos, né? Lembrando que 16 metros cúbicos equivale a 16 mil litros, tá? Eu até podia ter colocado isso aqui, né? Eu poderia ter colocado aqui que é 16 mil litros, né? Acabei dando mole nisso aí. Mas, entendeu? Isso aqui, ó, isso aqui é igual a 16 mil litros, tá bom? Que é 16 metros cúbicos. Aí, fazendo a continha, dá isso aqui, ó. 1,36 vezes 10 a terceira miligramas de tripolifosfato. Ou seja, aquele rejeito com a concentração de 0,085 miligramas de tripolifosfato e numa taxa de 16 metros cúbicos por dia, o que eu acabei de descobrir? Eu acabei de descobrir que, por dia, o esgoto lança 1,36 vezes 10 a terceira miligrama de tripolifosfato. Ok? Conseguiu chegar nesse raciocínio? Sim. Beleza. Bom, se você chegou nessa... Agora tá fácil. Por quê? O quanto que eu preciso para produzir o fosfato na concentração limite? É esse valor aqui de cima. O quanto que o rejeito manda por dia? Esse valor aqui de baixo. Então agora é só fazer a regra de 3. Ó. Tá aqui. Ó. Um dia ele emite ou ele lança 1,36 vezes 10 a terceira miligramas de tripolifosfato. Agora, para chegar a lançar 0,213 vezes 10 a sexta miligramas, eu vou precisar de uma quantidade certa de dias, que deu aí 156,6 dias, que em caso de resposta está mais próximo de 158. É uma questão de fácil? Não. Não é uma questão fácil, é uma questão difícil. Entendeu?
Mas aí é que vem organizar as informações. Porque se você não organizar, você não consegue chegar. Chega um momento que você embola. Você não consegue mais puxar aquilo que você está pensando, né? E o bom da prova é que ela tem muito espaço para você fazer isso, né? Isso é bom, né? Certo? Conseguiu pegar isso aí? Peguei, prof. Obrigada. Tranquilo. Vamos lá. Ah, não, pô, tá na sequência. Agora tá na sequência, que eu preparei já na sequência. Então, peraí. Agora tá na sequência que você me pediu, tá? Então já vou passando direto aqui. Então vamos lá. O propanolol é um fármaco pouco solúvel em água, utilizado no tratamento de algumas doenças cardiovasculares. Quando essa substância é tratada com uma quantidade estequiométrica de um ácido de Bronsted-Lowry, o grupamento de maior basicidade reage com o próton, levando à formação de um derivado solúvel em água. Olha, um ácido reagindo com base forma o quê? Um sal, que é o derivado solúvel em água. Então tá aí o propanolol, né? Essa estrutura bonitinha. Aí o que me chama atenção de cara no propanolol? Ó, me chama atenção anéis benzênicos, me chama atenção função éter, me chama atenção hidroxila, me chama atenção amina, né? Isso aí já me chama atenção. E ele fala que reage com ácido. Bom, se reage com ácido, hidrocarboneto eu sei que não é, entendeu? Isso aqui, ó, éter, também não. Sobrou só esses dois para a gente analisar aqui. É o que a gente vai analisar agora. Ó, o ácido de Bronsted-Lowry reage com a hidroxila alcoólica, os anéis aromáticos, as metilas terminais, o grupamento amina, o oxigênio do grupamento éter. Bom, dois aqui eu tenho certeza que já posso riscar. Os anéis aromáticos e as metilas terminais, que são os hidrocarbonetos. Aí eu venho lá, primeira coisa, qual é a definição de ácido de Bronsted-Lowry? Estou colocando essa definição bem simples aqui. Aquela definição que a gente viu de ácido e base, ácido é a substância que, quando em solução aquosa, libera como cátion apenas OH+. Base é a substância que, em solução aquosa, libera como ânion apenas OH-. Essa é a definição de Arrhenius para ácido e base. A definição de Bronsted-Lowry para ácido e base é essa aqui, ó. O ácido é aquela espécie capaz de doar prótons H+, e a base é aquela espécie capaz de receber prótons H+. Tá? E aí que vem a sacada. Ó, as estruturas passíveis de reação simples com ácidos ou bases são a hidroxila e o grupamento amina. Não é isso? Por quê? Porque a hidroxila e o grupamento amina, um ácido reage com o quê? Com uma base, né? Então, a hidroxila e o grupamento amina, eles têm um caráter ácido ou básico, né? A hidroxila, que é da função álcool, ela tem caráter ácido. Até que a gente comentou agora há pouco, né? É muito fraco o caráter, mas é, né, um caráter ácido. Por quê? Porque ele pode sofrer, porque os álcoois, eles podem sofrer uma quebra da ligação OH, e nessa quebra da ligação OH, vai quebrar aqui, vai liberar quem? O H+. Então, por isso que, segundo o Bronsted-Lowry, o álcool, ele é um ácido, porque ele pode doar prótons H+. Né? Agora, o grupamento amina tem caráter básico, pois pode receber um H+, numa ligação coordenada dativa, com o nitrogênio. Tá? Porque o nitrogênio aí, aquele parzinho de elétron ligante dele, pode fazer uma ligação dativa com o H+, que está vindo do ácido. Então, ele apresenta caráter básico, porque ele pode receber um H+. Então, nesse caso aí, a resposta é o grupamento amina. Tá? Isso aí também está na apostila do módulo 9. Né? Inclusive, está até... Isso aqui matéria, prof. Isso é a matéria de propriedades dos compostos orgânicos. Ah, tá. Tá? Tá aqui, ó. Deixa eu ver o caráter ácido. Caráter ácido. Isso aqui é a apostila que eu te mandei, tá? Aham. Aqui, ó. O caráter básico na química orgânica, ó. Das aminas. Primeira coisa, tá aqui, ó. O caráter básico. Aí vai falando, né? As aminas alifáticas, né? Quando a gente vai para a aula, a gente vai fazer uma síntese disso aí. Não é isso? Aqui tá bem mais explicadinho na apostila. Beleza? Então vamos voltar. Beleza, prof. Tem mais questãozinha para a gente resolver. Vamos aqui, ó. A próxima questão é a 124, né, de 2020 PPL. Tá aqui, ó.
Quando as pilhas que contêm metais pesados são descartadas no lixo comum, pode ocorrer o rompimento de sua blindagem e a liberação de seu conteúdo para o ambiente. Ao atingir o solo, um metal pesado pode ficar retido nas camadas superiores por 3 processos. Reação com moléculas orgânicas que possuem oxigênio ou nitrogênio na sua estrutura, adsorção em argilas e minerais e reação com grupamento, hidroxila, sulfeto ou metil, formando um precipitado insolúvel. Tá? Então, como é que fica aí? Ó? Com base nas informações apresentadas, são suscetíveis de serem formados no solo os compostos. Opa, aí, rapaz, complicou, hein? Olha a quantidade de composto. Só que aqui, né, eu já vou te dar um bizu. Olha, ele fala de reação, né? Com base são suscetíveis de serem formados com base na reação. Então, olha só. Ó, aqui eu já vou, reação com moléculas orgânicas que possuem oxigênio, nitrogênio em sua estrutura, adsorção, tal. Um grupamento de hidroxila, sulfeto ou metil. Então, de cara, eu já vou falar o seguinte. Os metais sódio e cálcio, eles não são considerados metais pesados. Por quê? Um metal pesado, tá? Qual é a característica dele, né? Na verdade, assim, você não tem um consenso geral do que é um metal pesado. Você vai ver literatura que considera que o sódio, que o cálcio são metais pesados, que o ferro é metal pesado, e tem literatura que não. Mas, via de regra, como é que você classifica o metal pesado? São aqueles metais que eles são tóxicos em baixas concentrações e que eles apresentam alta densidade. Via de regra, um metal pesado apresenta a média para alta densidade e eles são tóxicos em baixas concentrações. Bicho, o cálcio e o sódio vai ficar meio estranho, porque a gente tem sódio na corrente sanguínea, né? Tem lá a tal da bomba de sódio, né? Isso, para fazer os equilíbrios, e nós temos cálcio nos ossos. Então, meio estranho falar que esses dois são metais pesados. Então, você já descarta aí as opções que tem cálcio e sódio. Aí sobrou essas opções: cádmio, zinco, chumbo, níquel, cromo e mercúrio. Aí, ó, conforme o texto, os metais pesados devem reagir com grupamentos de hidroxila, sulfeto ou metil. Sendo assim, a proporção que se enquadra nas condições é a letra A, não é isso? Então, ó, resposta a letra A. Mas aí eu queria chamar a atenção também o seguinte, né? Olha aqui, aí você fala, não, pessoal, mas aqui, ó, na letra A, aqui, ó, tem um CH3CO2. Isso aqui é o radical acético, né? Acetil, não é isso? Então, seria o acetilato de chumbo, tá? Então, mas aí aqui eu tenho um sulfato. Em momento algum, ele falou que reage com sulfato. Reage com sulfeto. Então, esquece, eu descartei essa possibilidade, né? A letra D eu descartei porque tem um sódio. A letra C tem um radical etil. C2H5 é o radical etil. Tudo bem? A letra E tem um radical metil, mas aqui já tem um cálcio. O cálcio não é considerado metal pesado. Então só sobra mesmo a letra A. Bom? Conseguiu pegar essa aí? Uhum. Beleza. Aí vamos lá. Outra questão foi a 126. Ó, um princípio importante na dissolução de solutos é que semelhante dissolve semelhante. Né? Essa é a regra básica que eu até comentei logo no início. Isso explica por que, por exemplo, por que o açúcar, né, se dissolve em grandes quantidades na água, ao passo que o óleo não se dissolve. Então tá aqui, ó, a estrutura do açúcar e a estrutura da água. Né? A gente viu que a água é uma substância polar e o açúcar também é uma substância polar. Não é isso? Que esse monte de hidroxila aqui é uma substância polar. Então tá lá, ó. A dissolução da água do soluto apresentado, açúcar, ocorre predominantemente por meio da formação de letra A, ligações iônicas, letra B, ligações covalentes, interações de íon dipolo, ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas. Pelo amor de Deus, isso aqui não pode ser nunca, porque como é que o cara se dissolve na água se ele é hidrófobo, se ele não gosta de água? Possível, né? Ligação iônica, tem que ter cátion e ânion, tem que ter ligação, né? Tem que ter carga, né? Mas o que a gente observa na estrutura desses compostos
que vai me induzir a pensar em alguma coisa. Bom, por que uma substância dissolve na outra? Porque semelhante dissolve semelhante. Uma substância polar dissolve outra polar, uma polar dissolve outra polar. Não é isso? Só que como é que funciona o mecanismo da dissolução? Né? Eu até coloquei alguns videozinhos, né? Perdão, algumas animações, enquanto a gente estava falando, que mostrava. Por exemplo, quando você tinha lá o cristalzinho do cloreto de sódio, vinha a água, a parte negativa, ela interagia com o sódio, e aí quebrava e tirava. E a parte positiva da água, que é onde tem os hidrogênios, interagia com o cloreto, aí tirava o cloreto dali. Não é isso? E aí começava a quebrar o cristalzinho. Mas tem que estabelecer uma interação química, né? E que interação é essa? Quando é positivo com negativo, é interação iônica, beleza. Mas nesse caso aqui agora, olha só, o que eu tenho de bonito, de lindo aqui nisso aqui? Olha para essas duas estruturas, entendeu? Já mato a questão olhando para a estrutura, né? Então vamos lá. Ó, aí vem, né? Semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar, a polar dissolve a polar, beleza? Ó, a água, para dissolver o açúcar, a água é polar, né? É o solvente, o açúcar também é polar, é o soluto. Ambos são polares, por isso que eles se dissolvem, né? Por isso que o açúcar dissolve na água. Mas o mecanismo da dissolução agora é a formação de ligação de hidrogênio. Por quê? Porque as duas substâncias apresentam o hidrogênio ligado ao oxigênio. Está aqui, ó. Está aqui na estrutura. Tá vendo? As duas substâncias possuem o hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, o que vai acontecer aqui? Vai começar a aparecer isso aqui, ó. Ó, o hidrogênio de uma das moléculas, né, no caso aqui da água, se aproxima e interage com o oxigênio da molécula do açúcar, né, no caso aqui na hidroxila. E o H, deu uma volta lá, com o oxigênio. Tudo bem? Então, o tipo de interação que você vê aí, o que é? É simplesmente a ligação de hidrogênio. Beleza? Beleza. Show! Então, lembra do mecanismo da dissolução? Né? Isso aí. Show de bola. Show de bola. Vamos lá. 132. Ó. Peraí, deixa eu tirar aqui. A pentano-5-lactama é uma amida cíclica que tem aplicações na síntese de fármacos e pode ser obtida pela desidratação intramolecular entre os grupos funcionais de ácido carboxílico e amina primária, proveniente de um composto de cadeia alifática saturada, normal e homogênea. É também uma questão que está lá para frente, tá? Essa questão aí, para você ter ideia, eu resolveria somente depois do módulo 12. Né? Ah, ela é o quê? Ela é uma questão, na verdade, assim, ela é uma questão que culmina na reação orgânica. Que quando fala aqui da desidratação intramolecular, tá? O que é uma desidratação intramolecular? É uma desidratação em que a molécula vai perder, a molécula orgânica, ela vai perder uma molécula de água de dentro da sua estrutura. Então vai sair H2O de dentro da estrutura. Ponto. Isso é reações orgânicas. Aí, grupos funcionais, reconhecer, né, os grupos funcionais, ácido carboxílico e amina primária, certo? E aqui a parte inicial, que está no módulo 9, tá? Que é a classificação de cadeias carbônicas, alifática, saturada, normal, homogênea, né? Alifática é uma cadeia aberta, saturada, que só tem ligações simples entre carbonos, normal, que não tem ramificação, né? Radical metil, etil, propil, por aí vai. E homogênea, que não tem heteroátomo, não tem átomo diferente de carbono dentro da cadeia. Tudo bem? E então, vamos resolver. Ó, o composto que, em condições apropriadas, dá origem a essa amida cíclica é... tem essa carqueirada de troço aqui. E agora, como é que eu faço esse negócio? Bom, vamos lá. Aqui eu vou ter que analisar um por um, tá? Então vamos lá. Ó. Primeira coisa, as informações. Ó, precisam ser analisadas. Desidratação intramolecular, que é a retirada de água da própria molécula, tá? Nós temos os grupos funcionais, ácido carboxílico, que pode ser representado por COOH ou CO2H, e a amina primária, que tem esse grupamento NH2 aqui, tá?
Então, tem que prestar atenção nesse grupamento NH2. Se não tiver esse grupamento NH2, não é uma amina primária, pode ser uma secundária ou uma terciária. Aí está lá no módulo de funções orgânicas, que, se eu não me engano, é o módulo 10, 11, acho que é o módulo 11. Proveniente de composto de cadeia alifática, saturada, normal e homogênea, né? Alifática, cadeia aberta, saturada, que só tem ligações simples entre carbonos, normal, que não tem ramificação, e homogênea, que só tem átomos de carbono dentro da cadeia, né? Pode ter outros átomos, mas eles não estão dentro da cadeia, ou seja, entre carbonos, né? Então, por exemplo, se fosse uma amina secundária, aí não poderia ser homogênea, porque o nitrogênio estaria entre carbonos. Aí seria uma amina, aí seria um composto heterogêneo. E aí, continuando, eu fiz a análise de uma por uma. Ó, a primeira pode ser? Não. A letra A não pode ser. Por quê? Porque esse grupamento NH aqui me mostra uma amina secundária. E além dele falar que é uma amina primária, ele fala que tem que ser um composto de cadeia homogênea. E aqui não, aqui ele está como cadeia heterogênea, porque ele está ligado aos dois carbonos. Tá? Então não atende às condições da questão. A letra B atende às condições? Também não. Por quê? Porque tem uma cadeia insaturada. Está aqui, ó. Quando está lá CH dupla CH, isso significa que eu tenho ligação dupla, é uma cadeia insaturada. Né? Então também não atende. Tá? Fora que também não atende, que aqui tem um grupamento amida, tá? Ó, aqui tem um grupamento amida, também não atende. Mas eu já parei por ali, ó, cadeia insaturada. Aqui, a letra C também não atende, porque a cadeia também é insaturada. Então tá aqui, ó. Tem um C dupla, um CH dupla CH. Tudo bem? As outras condições ele até atende, tá? Mas tem a condição de insaturação ali. Então não atende. A letra D atende. Por quê? Porque na desidratação intramolecular, só a molécula de água formada a partir do H+, do grupamento amino, que é esse cara aqui, certo? E uma hidroxila da carboxila, que é o CO2H. Aqui você tem uma cadeia que só tem ligações simples entre carbonos. Esse NH2 aqui é o que, na verdade? É ele ligado aqui, ó. Tá? Então, deixa eu até botar aqui, ó. Esse NH2 é como se eu tivesse representado assim, ó. A ligação aqui, ó. NH2 ou H2N. É que eu escrevi aqui, tá? Então esse aí atende. E fora que tem a carboxila aqui, ó, a função ácido carboxílico, né? Então a cadeia normal, é uma cadeia saturada, não é ramificada, tá? E aqui, ó, a letra E também não atende. Por quê? Porque eu tenho aqui uma cadeia ramificada. Tá aqui, ó, CH3, né? Esse CH3 aqui é um radical metil. Me indica que ele está ligado a esse carbono aqui, ó. Por isso que é CH. Então não atende às condições da questão. Então a resposta é a letra D de dado. Tudo bem? Certinho. Aí, percebeu? Você não precisou saber de reação de desidratação intramolecular. Você só precisou conhecer os radicais e saber classificação de cadeia, que é a parte básica da química orgânica, tá? E aí, acabou. Eu acho que acabou. Deixa eu ver. Acabou. Depois é matemática. Ah, depois já é matemática, né? Isso aí eu acho que eu não vou poder te ajudar, não. Certo? Tá Deixa eu parar a gravação aqui, peraí.